Olá, meu caro, bom dia, meu caro amigo da internet. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu te desejo a paz do Senhor Jesus. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que você tenha uma manhã esplendorosa, que você tenha um restante de mês de outubro de 2015 abençoado e abençoador, que a sua família seja abençoada. Estamos em plena campanha de missões da Convenção Batista Brasileira, CBB. Temos um alvo a alcançar, temos pessoas a alcançar pelo Evangelho, que salva, que transforma, cura e promove a reconstrução do ser humano. Vou meditar nessa manhã radiante, belíssima, no Rio de Janeiro. Está fazendo um calor. Vou meditar quem é de fato o meu próximo. Para tanto, eu convido a você a abrirmos o Evangelho de Lucas, Doutor Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37, que diz assim: E eles se levantou um certo doutor da lei, Jesus tentando e dizendo: Rabi, ou mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é de fato o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um certo samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e dizendo-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira.
Que Deus abençoe a sua leitura da sua palavra aos nossos corações. Ou como disse John Wesley, fundador da Igreja Metodista Wesleyana, que as palavras dos meus lábios, ó Deus, e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Aí existem 3 personagens: o sacerdote, o levita e o samaritano. 2 foram as atitudes do sacerdote e do levita, oficiais do templo, homens cujas vidas se dedicavam ao templo, à adoração, ao culto ao Senhor. A Bíblia diz que eles viram aquele homem morto e viram que agonizando, talvez, a Bíblia fala de meio morto. Vocês sabem que pela lei eles não podiam tocar nenhum cadáver ou algo impuro, porque do contrário eles não poderiam ir ao templo para adorar e trabalhar na casa de Deus. Preferiram passar de largo. Mas há um terceiro personagem, um samaritano, que ele moveu-se de íntima compaixão para com aquele homem semi-morto, ou moribundo, ou agonizando na estrada. Quem é de fato o meu próximo? Quem é de fato o seu próximo? Quem é de fato o nosso próximo? Nessa passagem do Evangelho, a passagem do chamado bom samaritano, vocês sabem que os samaritanos não falavam, não se comunicavam com os judeus, tinham um ódio mortal por razões políticas, éticas, históricas, etc., culturais. Nessa passagem, Jesus nos convida, meu caro, a fazer a diferença, não olhando o aspecto humano, a cor, a etnia, a raça, a religião, a sua ideologia, se aquele homem pensava como ele ou não, como você e eu ou não, fazer o bem sem olhar a quem. Como diz o ditado, o adágio popular. Jesus está nos ensinando a cada um de nós a solidariedade, a grande lição da solidariedade, a fazer o bem, de transpor as barreiras, quebrando paradigmas, tabus, ir além das aparências, além das conjecturas humanas, além dos protocolos humanos, das convenções humanas, e se abrir para o outro, abraçar o outro, ouvir o outro, entender o outro, respeitar o outro. Jesus está nos ensinando para irmos algo sublime e transcendente, algo que promove a reconstrução do outro, algo e que nos ajuda a caminhar junto em direção ao Pai. Esse texto de Lucas, capítulo 10, nos ajuda a caminhar em direção a Deus. Esse texto nos ajuda a entender como Deus age, a maneira como Deus ama as pessoas e denuncia os maus religiosos, no caso do fariseu e do levita, homens religiosos, cristãos e pessoas que tinham por obrigação saber o que é misericórdia, o que é perdão, o que é respeitar o outro, o direito do outro, de saber o
que é graça, o que é amor de Deus, misericórdia. E mais ainda, esse texto, Jesus quer nos ensinar e revelar o quanto nós somos falhos, somos pequenos, somos orgulhosos e preconceituosos. O grande e bom samaritano aí do texto de Lucas, a narrativa de Lucas, lucana, o samaritano nos ensina o caminho da graça, o caminho do perdão, o caminho da solidariedade. O samaritano do texto nos ensina que o meu direito termina onde o direito do outro começa. A noção de humanidade, civilidade ou civilização. Às vezes nós somos tão orgulhosos, preconceituosos, jactanciosos, vaidosos, preconceituosos a tal ponto de raça, de cor, de etnia, de política, de ideologia e de religião, que nós pensamos que só a nossa ideia é que basta, só a nossa vida é que basta. Mas esse texto de Jesus, segundo a narrativa de Lucas, o bom samaritano, nos convida e faz uma pergunta que ecoa na eternidade. Quem é de fato o meu próximo, a minha próxima, aquele que é merecedor da minha graça, do meu carinho, da minha atenção, da minha amizade, da minha solidariedade? Que nesta manhã do dia 24 de outubro de 2015, nós aprendamos esta lição. Quem é o meu próximo? Que Deus, para tanto, nos abençoe. É essa nossa oração. Caro ouvinte, a paz do Senhor. Amém.